Aleluia. Aleluia. Se você que faz as anotações quiser anotar, o título da mensagem é 5 passos para uma vida cristã de sucesso. 5 passos para uma vida cristã de sucesso. Amém? Salmos 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos o que devemos fazer e como tem que ser a nossa caminhada como cristão. O salmista Davi, ele deixa no início do seu primeiro salmo, quando ele escreve, ele deixa um ensinamento para nós muito simples, que se você, cristão, se você seguir esses 5 passos, você terá uma vida de sucesso. Você será bem-sucedido em todas as coisas. Porque, irmão, não é difícil ser cristão. Não é difícil nós sermos evangélicos, nós pregarmos a Cristo. Não é difícil. Só que o que é difícil, muitas vezes, é nós deixarmos os desejos da carne. O que é difícil, muitas vezes, é que nós nos deixamos dominar pela carne. E os frutos do Espírito, muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, não é praticado pelo cristão. Você que trabalha na célula, você que faz parte de algo, de alguma liderança da igreja, é teu dever praticar isso. E que se você não tem feito algum desses passos que eu vou falar aqui agora, você vai observar e vai ver. E se tem algo na tua vida que você não tem praticado, conserte, irmão. E tenha uma vida digna de um cristão, para que você possa comer o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e obedecer aos mandamentos do Senhor, tudo que você pedir em nome de Jesus, o Senhor vai te conceder. Amém? Primeira coisa, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Primeiro passo, ser bem-aventurado. Bem-aventurado, se você for olhar no dicionário, quer dizer muito feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora eu quero que você abra, ou anote aí, 1 Coríntios 15:33. Olha o que diz a palavra de Deus no conselho, a respeito de conselhos. 15:33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. As más conversas em alguns, diz assim, corrompe os bons costumes. O que o salmista Davi quis dizer? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, porque o ímpio pode falar algo que vai corromper a tua fé e o teu andar com Cristo. Sabe aquele ditado que diz: me diga com quem andas e eu te direi quem és?
Muitas vezes a gente diz, não é verdade, eu não vou deixar me corromper. Mas em algum momento você vai fraquejar. Em algum momento aquela pessoa vai falar algo que condiz ou que contradiz a palavra de Deus. E você vai fazer uma concordância. E aí você vai estar dando uma brecha. Por isso que ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Ele diz, muito feliz é aquele que não anda no conselho de alguém que não conhece a palavra de Deus. Irmão, pessoa para te aconselhar, primeiro, tem que ter vida com Deus. Segundo, tem que ter legalidade naquela área. Tu não pode pegar conselho com alguém que não tem legalidade. Tu não pode pegar conselho de casamento com alguém que está com o casamento destruído. Tu não pode pegar conselho de finanças de alguém que nem dizimista é na obra do Senhor. Tu não pode pegar conselho de alguém a respeito de saúde se aquela pessoa vive cheia de remédio. Irmão, o conselho tem que vir de fonte boa, que jorre água limpa. Então o salmista, ele é bem claro quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter é o quê? Não se deter, não demorar, não ficar muito tempo, não ficar muitas horas. Não se detém no caminho dos pecadores. O salmista, ele está dizendo assim, não para muito tempo ali não. Não fica muito tempo. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Se você quiser anotar aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gálatas 5:19 diz assim, ó. Ora, deixa eu ver se é isso. Lucas 6:44 diz: cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Aí o salmista diz: não te detenha no caminho do pecador. Gálatas 5:19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmã, então tu é santa? Então eu tenho que me achar santo? Não, não é isso. Mas ele diz assim, não te detenha no caminho do pecador. O caminho do pecador, andar com pessoas que não querem andar com Cristo, nos levam por um caminho, muitas vezes, que vai levar à nossa destruição espiritual. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí o salmista, ele está instruindo, ele está te dizendo, não te detenha nesse caminho. Porque o final dessas pessoas são qual? Essas. Se não houver arrependimento, elas não herdarão o reino dos céus. Ele é muito claro quando ele fala dos frutos da carne. Irmão, o que é o teu fruto? Tem alguma área dessa que você sabe que você está errando? Que você sabe que você realmente precisa se arrepender? A palavra de Deus diz que você pede perdão, confessa ao Senhor e Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Mas tem que haver dentro de nós arrependimento. Arrependimento. Hoje pela manhã, quando eu estava lendo esta mensagem e fazendo o esboço para trazer, eu olhei e eu disse, tem algo aqui na minha vida que eu preciso consertar. Tem algo aqui na minha vida que eu preciso consertar como cristão. Porque isso não agrada a Deus. Isso não é fruto do Espírito. Isso é fruto da carne. Fruto da carne. Então nós temos que ter esse discernimento como cristão. Irmão, o salmista Davi, ele começa o salmo número 1 dizendo: feliz é o homem que consegue não andar no conselho do ímpio. Ele diz: não se deter no caminho do pecador. Ore por aquela pessoa. Busque de Deus por ela. Regue ela espiritualmente com oração. Mas não te detenha muito tempo com ela. Para que você não se perca no meio do caminho. Olha só, terceiro. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não tenha comunhão com o escarnecedor. O que é o escarnecedor? Uma pessoa afrontosa, difamadora, fofoqueira, que se reúne contigo só para falar mal, que se reúne contigo para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal do ministério, para falar mal da família. Não é só da igreja, para falar mal do trabalho. Irmão, não te assente à roda do escarnecedor. Por quê? Porque algo ele vai matar dentro de ti. Às vezes tu admira alguém dentro da igreja. Às vezes tu pensa bem a respeito daquela pessoa. E de repente chega e te assenta à roda do escarnecedor. E ele começa a falar mal. E ele começa a difamar daquela pessoa. E a impressão que tu tinha sobre ela começa a se tornar o inverso. E aí você pensa, mas eu pensava tão bem daquela pessoa. Eu admirava aquela pessoa. E às vezes nem é tudo aquilo que a pessoa falou. Mas no teu coração já foi semeado algo que te fez pensar mal daquele irmão. Vigie, irmão, a roda que você tem sentado. Uma vez tinha uma pessoa e a gente via aquela pessoa só na igreja. E a gente tinha um pensamento a respeito daquela pessoa. E nunca ninguém falou nada dela para nós. Mas nós tínhamos um pensamento bom a respeito daquela pessoa. Só que um breve momento que a gente pôde conviver com aquela pessoa. Breve, foi muito breve. Deus mostrou quem ela era. E a gente ficou muito decepcionado. Porque tem pessoas que a gente olha, e tu olha para ela e tu não te engana. Mas tem pessoas que às vezes você olha para ela e de repente ela se mostra ser outra coisa. E foi realmente isso que aconteceu. Só que sabe aquela conversa que diz assim: eu nem conhecia aquela pessoa, mas não gostava dela. Não gostava por quê? Porque talvez você ouviu falar muito mal dela. E de repente quando você foi conversar, não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Então, irmão, terceiro, não se assenta à roda do escarnecedor. Não tenha comunhão. Se começar a murmurar muito, falar mal muito de alguém, irmão, diga abençoe, diga, irmão, tenho que ir lá, foi bom estar contigo, mas corta a volta. Corta a volta. Eu tenho aprendido muito, irmãos, muito. E eu até tive um sonho em relação, e eu creio que seja sobre isso. E eu tenho sido muito sensível espiritualmente com as pessoas. Tenho vigiado muito nas conversas, no que eu tenho ouvido, no que eu tenho falado com algumas pessoas, porque às vezes as pessoas distorcem o que tu fala.
E aí aquela pessoa que te admirava, não te admira mais. Porque por uma palavra de outra pessoa que foi falado, por causa de fofoca, de conversa. E aí tu te torna mal visto aos olhos dos outros. Tome cuidado. Tome cuidado. Quarto, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora abra lá em Mateus 22, 37. O que é a lei do Senhor? Mateus 22, 37. O intérprete da lei, ele pergunta para Jesus e ele diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus ensina. Salmista Davi, ele fala claramente, ele diz assim: antes de você sentar na roda do escarnecedor, antes de tu te deter no caminho do pecador, ele diz, antes de tudo isso, o teu prazer, ele tem que estar na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento, irmão. É difícil amar as pessoas. É muito difícil amar o nosso próximo. É muito difícil. Nós orar por aquelas pessoas que nos ferem. É muito difícil nós orar por aquelas pessoas que nos machucam, que querem ver o nosso mal, que querem ver a nossa queda. Mas esses são o nosso próximo. Ama o teu próximo. E ele diz mais, ele diz assim, ó, medita na lei do Senhor dia e noite. O que é meditar na lei do Senhor? É ler a palavra de Deus. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para o meu casamento? O que o Senhor quer para as minhas finanças? O que o Senhor quer? Como que o Senhor quer que eu haja nessa área da minha vida? Medita dia e noite, dia e noite. De manhã, quando levantar e orar, medita. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu dia, o teu trabalho. Ele diz em todo momento, em toda oportunidade, medite na lei do Senhor. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, irmão. Por isso que o cristão tem que conhecer a Bíblia. Porque durante o dia, ele vai estar meditando naquele versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele está sem o que comer na mesa. E aí ele fica pensando. Mas se tu não conhece a Bíblia, tu vai meditar no quê? Tu vai dizer, e agora? Vou morrer de fome. Não, se tu conhece a palavra de Deus, tu vai ficar meditando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu vai ficar meditando. 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão de outro, mas eu não serei atingido. Tu ficará meditando, hoje eu não tenho pão para comer, mas eu vou jejuar, porque o Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas se você não conhece versículo nenhum da Bíblia, se você não tem nenhum guardado no teu coração, como que você vai meditar na lei do Senhor? Nós temos que ter a palavra guardada na tábua do nosso coração. Porque na hora da dificuldade, ou na hora da alegria, tu vai ter uma palavra que vai estar guardada e você vai lembrar. Vai ter uma pregação. Está vindo a tempestade. E aí você não sabe de nada. Aí você lembra, quando você medita na palavra, você lembra quando Jesus estava com Pedro. Quando ele estava lá no mar, que veio a tempestade, Jesus estava dormindo no barco.
repreende a tempestade. Por quê? Porque o Senhor disse que nós teríamos autoridade sobre todas as coisas. Jesus repreende o vento e mostra para eles e diz: cadê a fé de vocês? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você não conhece a Bíblia, irmão, qualquer vento vai te derrubar. Qualquer um que chegar e te falar qualquer coisa, você vai acreditar. Por quê? Porque você não conhece a palavra. Agora, se você conhece, você vai ter com que falar. Nós estávamos esses dias, eu fui assinar para um casal de amigos nossos casar, fui ser testemunha, e aí eles estavam falando a respeito de, será que o meu pai vai se importar se eu tirar o nome dele, ou se eu não tirar, porque eu pegar o nome do meu esposo? E eu disse algo para eles assim, eu disse, a Bíblia diz assim: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unirá a sua esposa. E a partir de agora, serão uma só carne. Por isso a importância do nome do esposo junto da esposa. Hoje não é mais preciso. Eu respeito, né, quem decidiu ficar com o seu próprio nome. Só que a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara. Ela diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa. Uma só carne. Eu coloquei o sobrenome do meu esposo. E esses dias eu e a pastora estávamos conversando a respeito disso, e ela falou: é uma legalidade. Ela disse: está certa. Então, irmão, eu tinha uma palavra para falar para eles. E eles, a Bíblia diz isso realmente? Eu disse: diz. A Bíblia fala: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unirá a sua esposa, e serão uma só carne. Só que se você não tem conhecimento da palavra, talvez você vai dar um conselho errado. E você vai dizer: não coloca, eu não coloquei o nome do meu marido, fica com o nome do teu pai. Pai é um só. Tem algumas coisas que são assim. E talvez a gente vai dar uma instrução errada, que não condiz com a vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado ao instruir uma família, ao instruir uma pessoa. Irmãos, quinto e último, ele diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que interessante. Ele diz o quê? Que ele quem? Eu e você. Nós somos como árvore plantado junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dará o fruto. Qual é o fruto que tu tem dado? As pessoas que têm se aproximado de você. Você tem dado frutos bons? Você tem ensinado? Tem frutos, a gente fala também, por ganhar almas, né? Só que muitas vezes chegam pessoas necessitadas perto de nós, que no momento elas precisam de uma palavra. E se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, você vai ter um fruto bom para dar para aquela pessoa. E eu acho, olha, o que eu achei muito, muito interessante, que o salmista Davi diz assim, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo, irmão, é na sua totalidade. Em todas as áreas da tua vida, tu vai ser bem sucedido. Todas as áreas. Tua família, teu casamento, tua vida financeira, tua saúde, teu coração. Tu terá paz. Não a paz do homem, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ele diz: tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Tudo, aonde você colocar as palmas das tuas mãos, vai prosperar. Aonde você pôr as plantas dos teus pés, você será honrado. Por quê? Porque você é uma pessoa bem-aventurada. Porque você é uma pessoa que não anda no conselho do ímpio e nem
senta na roda do escarnecedor. Mas o teu prazer está na lei do Senhor, que é amar aquele que Deus coloca no teu caminho, que é cuidar daqueles que Deus tem colocado, aqueles que têm cruzado a tua vida. E você tem prazer em ler a palavra de Deus, em obedecer aos mandamentos de Deus, em fazer segundo tudo aquilo que o Senhor te prosperou na tua vida. E Ele diz: tudo que você fizer será bem sucedido. Você será uma pessoa de sucesso. Irmão, o simples atrai a Deus. A palavra de Deus fala que os mansos herdarão a terra. Pessoas de coração manso, pessoa de coração humilde, pessoa de coração disposto. Não é humilde de roupa, não é humilde de andar de qualquer jeito, não é humilde de não ter dinheiro na conta. Não, é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração disposto a servir. Isso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, não por amor a uma placa de igreja, não por amor àquilo que são colocado como obrigação para você fazer. Não, porque você ama servir a Deus e você entende esse mandamento. Você entende a primeira lei do Senhor: amar o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes eu entendi nesta manhã, quando eu lia esta palavra, muitas vezes nós não somos bem-sucedidos porque tem alguma coisa nesses 5 itens aqui que nós não praticamos. Alguma dessas aqui nós deixamos falhar. Seja sentar na roda do escarnecedor, seja ouvir o escarnecedor, seja muitas vezes pecar por não amar aquele que Deus colocou perto de nós e disse: ama teu próximo. Não meditar na lei e não conhecer nenhum versículo bíblico para falar para alguém. Eu gosto muito, irmão, eu gosto muito de observar as coisas e ter um versículo para ligar. Domingo pela manhã, o pastor fez a unção de Jeová Rafá, a unção que cura. Ele disse: está sobre a nossa vida. E eu determinei no mundo espiritual. Eu disse: esta unção é para mim, que conheço a palavra, que ando nos caminhos do Senhor. Então eu não aceito mais a enfermidade. Eu não aceito nenhum tipo de mal sobre a minha vida. Domingo de manhã eu não ia vir, porque eu estava um pouco ruim. E eu não ia vir ao culto. Eu disse: não, mas eu vou, porque precisava vir, né? Tinha alguns compromissos aqui da igreja que eu precisava cumprir. Então eu vim. E eu glorifico a Deus porque eu recebi esta oração, que era a unção de Jeová Rafá, a unção que cura. Nós temos que aprender que o melhor desta terra não é para quem está lá fora. O melhor desta terra é para mim e para você, que conhecemos a Cristo e que praticamos a palavra de Deus. Irmão, não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha. Se posicione como cristão em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar que você estiver, se posicione como cristão, porque a palavra de Deus, ela diz bem assim: ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, diz assim: vomitar-te-ei da minha boca. E ele vai dizer no dia: eu não te conheço, porque um dia você se envergonhou do Evangelho. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Glória a Deus. Você que entendeu a palavra,